Então, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Riselda, eu sou secretária da AMA Noroeste, que contempla os estados do Amazonas, Rondônia, Acre e o estado de Roraima. O presidente dessa associação, o que é AMA, né? AMA, para quem não conhece, é a Associação Médica Adventista. Nós somos como se fosse uma filial da AMA Brasil. O presidente está aqui, que é o Dr. Luiz Ferreira. Vou pedir para que ele faça daqui a pouquinho a oração. E então, essa foi a gente teve há um tempinho atrás, a gente pediu para o pastor Michelson Borges trazer esse estudo para nós. Vocês vão observar que a gente não está conseguindo fazer todo sábado de uma forma consecutiva, seguida, por causa da agenda do próprio pastor Michelson. Ele tem bastante atividade, e aí ele está nos presenteando, porque ele está fazendo assim um malabarismo para poder conseguir fazer esse estudo nos sábados. Então, que a gente aprenda bastante, que possamos, né, compartilhar depois esse aprendizado, até porque nesses 2 anos a gente vai presentear as pessoas com o livro, né, O Grande Conflito. Então, é interessante que a gente realmente tenha um bom conhecimento, até porque algumas vezes as pessoas também têm conhecimento, mas a gente precisa passar de uma forma interessante, né, com sabedoria e, acima de tudo, realmente com um bom embasamento mesmo, bíblico. Já agradecemos ao pastor Michelson, mas cada sábado a gente agradece novamente. Doutor Luiz, o senhor pode fazer a oração para a gente começar? Pois não. Bondoso Deus eterno Pai, nossa gratidão, Senhor, por mais um sábado que tão bondosamente concedes a cada um de nós, para que possamos te adorar em espírito e em verdade, e suplicamos, Senhor, a presença do seu Santo Espírito em nosso meio. Usa o pastor Celso Borges para nos trazer essa mensagem de esperança, essa revelação que vem de ti. Esse mesmo Espírito seja com cada um de nós, nos ouvintes, e que possamos colocar em prática em nossa vida diária e transmitir também essa mensagem àqueles que ainda não conhecem. Todas essas bênçãos somos agradecidos em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Seja bem-vindo. Eu também agradeço o convite que me estenderam, mais uma vez, né? É sempre uma alegria poder estudar a Bíblia, o livro do Apocalipse especificamente, que é um livro fascinante para o nosso tempo, né? E estamos aí, tentando contornar aí os compromissos, né, para de quando em quando estarmos juntos. A gente não tem uma data fixa, assim, cada mês, mas vamos comunicando nos grupos, né? Eu sempre preparo ali um cartazinho, uma arte para lembrar, e a Riselda vai me ajudando nesse ponto aí também, divulgando, e assim nós vamos avançando, tá bom? Eu só peço que aqueles que entraram logo depois aí, né, que cuidem para manter os áudios fechados, né, para não prejudicar aqui com um som penetra, e assim a gente vai avançando. Antes também quero fazer o seguinte, divulgar para vocês um lançamento da CPB, Casa Publicadora Brasileira. Eu trabalho lá, né, sou editor da revista Vida e Saúde e da revista e da edição dos Jovens também. Lançamos agora há pouquíssimo tempo o livro Revelação de Jesus Cristo, de um dos maiores especialistas atuais da nossa igreja, um teólogo, professor da Andrews University, Franco Stefanovic. Então, fica aqui a indicação para vocês, né? Além do que já tínhamos, já faz um bom tempo, né, algumas décadas já, o livro do Dr. Mervyn Maxwell, que é uma abordagem mais histórica ao livro do Apocalipse, verso por verso, aqui uma nova era segundo as profecias do Apocalipse. Então, essa aqui é uma abordagem mais histórica, a do Ranco, uma abordagem assim mais teológica mesmo. Então, nós temos esses dois. A CPB está para lançar também, em breve, mais um livro sobre Apocalipse, esse do Dr. Jacques Ducan. Como Ducan é de origem judaica, então o pano de fundo assim, da obra é bem interessante. Ele vai para a língua original, ali no hebraico, analisa também um pouco do grego. Uma abordagem interessante. Com esses 3 livros, eu creio que você tem um bom repertório para se divertir e estudar Apocalipse, tá bom? Com destaque aí para esse lançamento do Ranko Stefanovic, que é o livro Revelação de Jesus Cristo, tá bem? Eu expliquei na nossa primeira reunião, nosso primeiro encontro, que esta série, inicialmente eu apresentei durante 8 domingos lá no NASP, Campo São Paulo. Eu creio que foi durante até a pandemia.
E eu organizei o Apocalipse em 8 blocos. 8 blocos iguais, né? Na verdade, se puderem fechar os áudios, né, para não entrar o som aqui junto. Vários teólogos dividem também o Apocalipse assim em blocos, né? E o interessante é que esses blocos constituem um quiasma. Eu já expliquei isso na última aula também para vocês, né? Quiasma é aquele recurso literário próprio da língua hebraica, em que os assuntos vão das extremidades para o centro. Então, a introdução ela tem semelhança com a conclusão, a segunda parte com a penúltima, a terceira com a antepenúltima, até chegar ao miolo, o centro do livro, num quiasma, um texto quiástico, né? Ele é o que há de mais importante naquele livro. Então, é interessante, porque quando você analisa o quiasma do Apocalipse, você chega ao miolo dele, e que são justamente aqueles capítulos 12, 13, 14, por ali. Ou seja, o grande conflito. Capítulo 12 traz ali as batalhas, né, de Lúcifer com Miguel lá no céu, depois na terra, a perseguição contra a igreja. O 13 amplia a perseguição contra o remanescente fiel, e o 14 traz as 3 mensagens angélicas que o povo de Deus prega nesses últimos dias. Então é interessante, porque o âmago do Apocalipse está ali nesses capítulos, e é a parte mais importante realmente, né? É o grande conflito e o seu desfecho ali. Hoje estamos no segundo bloco do Apocalipse, ok? Se você perdeu a lição anterior, nós até tivemos um probleminha com a gravação, mas eu tenho então a série que eu apresentei lá no NASP, eu passei para a Riselda, ela encaminhou para os grupos aí, então você pode assistir aquela pregação que eu fiz, que corresponde ao estudo número 1 aqui da nossa série, em que nós vimos ali uma introdução geral do Apocalipse, vimos aquilo que acho que basicamente todos aqui sabem. João estava preso, um preso político, né, digamos assim, embora tenha sido preso por causa da religião que ele pregava, estava lá exilado em Patmos, uma ilha do mar Egeu, uma ilha rochosa, da qual ninguém saía, a não ser que houvesse um indulto, né, que foi o que João depois acabou recebendo mesmo. Com a morte do imperador, ele voltou ele foi para Éfeso, morou lá em Éfeso, e lá escreveu o seu evangelho e as cartas, ok? Mas o Apocalipse foi escrito nessa estada dele na ilha, na prisão da ilha de Patmos. Nós vimos também que de Patmos o profeta enviou cartas às 7 igrejas, e entendemos, né, e recordamos que essas 7 igrejas, na verdade, 7 cartas, é como se fossem a história do cristianismo escrita em 7 volumes. Embora as igrejas existissem, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, fossem igrejas que realmente existiram naquele tempo, havia muito mais do que apenas 7, né? Havia outras igrejas, havia Colossos, Filipos, em Roma, em própria Jerusalém tinha, né, uma igreja, enfim. Aquelas 7 foram escolhidas porque elas tinham também um caráter profético, escatológico. E a gente, ao estudar as mensagens delas, nos capítulos 2 e 3, a gente percebe realmente que aquele texto ele extrapola a realidade presente, local, temporal daquelas igrejas. E, de fato, elas transmitem mensagens ao longo da história, culminando com Laodiceia, que é o povo do juízo, é o tempo do fim mesmo, né? É a igreja que vai contemplar a volta de Jesus. E para a qual há uma advertência bastante séria, né? Porque é uma igreja que, como lemos, né? É uma igreja que tem todas as vantagens, rica, mas, na verdade, ela é pobre, cega, nua, miserável, porque não tem correspondido a essas vantagens, né? A esses privilégios, essas bênçãos. E é interessante que nós não pertençamos, embora historicamente estejamos nela, não sejamos identificados com essas características da Laodiceia, né? Que possamos, na verdade, imitar as características de Éfeso, uma igreja pura, mensagem ali preservada, mensagem dos apóstolos de Jesus Cristo, uma igreja que punha à prova os que se diziam judeus e não eram, ou seja, falsos. Não mexe. Mantenhamos, por favor, aí os áudios fechados, né? Tá bom? Então, 2 e 3, esses capítulos 2 e 3, eles correspondem às mensagens de Deus enviadas àquelas igrejas, mas que dizem muito para nós também em nosso tempo. O bloco de hoje, eu vou usar aqui uma apresentação em Prezi para facilitar, e depois eu compartilho com vocês também, ok? Vocês podem usar isso aqui à vontade, em pequenos grupos, ou se quiserem fazer uma série de pregações na igreja, isso fica aí para vocês, tá? Eu mando o link, e você pode usar esse link online
em casa para resolver o assunto, como você quiser. Então, o bloco 2 que eu organizei aqui para nós, são 8 blocos, né? Teremos ainda com esta aqui mais 6 reuniões, compreende os capítulos 4 e 5 do Apocalipse, ok? É o que veremos hoje. E eu intitulei como o QG do universo, e você já vai entender por que eu dei esse título aí para esse estudo aqui. Apocalipse 4, 1 a 11, eu quero convidá-los agora a abrir a Bíblia comigo. Vamos ler aqui esses 11 versos. Apocalipse 4, 1 a 11. Você vai perceber que é quase que uma interrupção na narrativa. João começa ali, capítulo 1, introdução do livro. Capítulos 2 e 3, ele fala de uma profecia, né, usando a história da igreja. E aqui no 4, há uma interrupção. E você já vai entender por que há essa interrupção. Algo que acontece também lá no livro de Daniel, capítulo 7. Depois eu faço aí a conexão devida, tá bom? Apocalipse 4, versos 1 a 11, diz assim o texto. Depois dessas coisas, olhei e eis, e você já sabe, eu acho que eu falei na primeira reunião, né, que toda vez que ele fala assim, olhei ou vi, ouvi, é um marcador temporal de uma nova visão. Então ele teve uma visão, agora passa a ter outra. Depois dessas coisas, que coisas? As visões que ele teve referentes às 7 cartas, às 7 igrejas. Depois daquela visão, ele diz que teve outra. Ele diz assim, ó, eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi era como a de trombeta ao falar comigo, e disse, suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Interessante, porque em Daniel 7, Daniel está tendo uma visão ali do mar agitado, convulsões, guerras, batalhas. Ele vê depois 4 animais estranhos que representam os reinos sucessivos, né? Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma. Mas chega um momento em que a ponta pequena, nós vamos ver mais à frente o significado desse símbolo, que tem que ver com a besta do mar, em Apocalipse 13. Essa ponta pequena está perseguindo o povo de Deus, mudando a lei de Deus, o profeta fica espantado, e nesse momento Deus fala assim, olha para cima agora, eu vou te mostrar algo aqui no alto. Acontece algo semelhante aqui no capítulo 4 do Apocalipse, quando é dito assim, ó, suba até aqui, veja algo de outra perspectiva. Imediatamente, verso 2, eu me achei no espírito, é uma visão, portanto, né? Eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe, e ao redor do arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos. Quem serão esses, né? Já veremos. Vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. É o Espírito Santo em sua plenitude, como já vimos também, né? Porque na carta, as 7 cartas, aparece também ali os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao de um ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Olha só a promessa. Sempre que esses seres viventes, nós cremos que eram serafins, né? As 6 asas também indicam isso. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam suas coroas. Olha, se tem coroas é porque eles foram vencedores. Então eles participaram de alguma batalha e já começamos a ter uma pista aqui sobre quem sejam eles. Depositavam suas coroas diante do trono e diziam, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas,
e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Uma adoração criacionista, você percebe? Tu és o criador do universo, tu criaste todas as coisas, e por tua vontade todas elas vieram a existir. Alguns detalhes interessantes que nós vemos nessa visão fantástica que João tem aí no Apocalipse. Primeiro, o pavimento de pedra de safira. Isso aparece lá em Êxodo 24:10 também, uma referência a isso, né? Arco-íris do concerto. Isso aparece em Gênesis 9, na narrativa do dilúvio. Quando o dilúvio termina, Deus ele coloca no céu um arco, o arco da aliança, né, com as 7 cores ali, representando o pacto, uma aliança, de que ele não mais destruiria a terra com o dilúvio. Então, o arco-íris frequentemente representa o concerto de Deus, a aliança eterna. E aqui no Apocalipse ele aparece de novo, né? Em volta do trono de Deus está o arco-íris, um lembrete do concerto. Agora, o detalhe que é interessante nessa ruptura, nessa interrupção da narrativa profética, é que antes que o futuro seja revelado ao apóstolo, porque sim, depois no capítulo 5, 6, 7, 8, virão profecias tremendas. Antes de Deus continuar revelando o futuro, as profecias para o apóstolo, ele é levado para a sala do trono celestial. Por isso que eu chamei de QG do universo. Isso é muito interessante, né? Ali nós vemos uma assembleia naquela sala, né? E um louvor universal. Interessante, porque aparecem quem ali? Primeiro, aparecem os membros da divindade. O Pai, que está em Apocalipse 4:2, o Espírito Santo, que está no verso 5, e Jesus vai aparecer no capítulo 5. Então, na sequência, aí, 4 e 5, nós vemos os 3, a trindade divina aparecendo ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que mais? Nós vemos os 24 anciãos, que, pelo que nós percebemos aqui na leitura, são os redimidos, vitoriosos, porque tinham coroas, né? Então, ali nós temos 24, que é um grupo formado por 12, são 2 grupos de 12, né? 12 tribos de Israel, e possivelmente também os 12 apóstolos, né? Representativo de todo o povo de Deus. 24 divisões também que havia de sacerdotes, como está lá em 1 Crônicas 24. Eram as divisões dos sacerdotes, eram 24 também. Então veja que interessante. E talvez, e eu creio que muito provavelmente seja, né? Os ressuscitados com Jesus, porque em Mateus 27 e Efésios 4, é dito que quando Jesus ressuscita, santos que haviam ressuscitado também sobem para o céu com ele. Então, é muito provável que esses anciãos que estão lá no céu, que têm coroas, portanto venceram, sejam esses que foram na frente, como que uma garantia da parte de Deus de que um dia todos irão também. É tipo assim, filhos, eu já tenho aqui alguns representantes da humanidade, pelo menos 24 deles, fora Enoque, Moisés e Elias, né, que também já estão lá. Então essas pessoas que estão aqui, seres humanos redimidos, eles são uma garantia de que um dia todos vocês que aceitarem a salvação também estarão aqui. Não esqueça disso. Já há alguns poucos seres humanos no céu, e estão lá como uma garantia para nós também. Fora estes, não sabemos de mais nenhum, né? Na verdade, a humanidade, aqueles que morreram em Cristo, aguardam a ressurreição na sepultura, no pó da terra, o dia final por ocasião da volta de Jesus, como veremos também aqui nesse estudo mais adiante. Mas temos também ali, naquela assembleia especial, os 4 seres viventes, anjos exaltados, que ficam próximos de Deus. Posição que Lúcifer também ocupou, mas acabou perdendo, né? Então nós temos ali os 4 grandes anjos exaltados que estão próximos do trono de Deus. E temos as hostes celestiais cantando, né? Anjos que se unem ao louvor de todas as criaturas, exaltando o Deus Criador. Então a Assembleia é composta por essas pessoas, esses seres. A divindade triuna, os 24 anciãos que são representantes da humanidade, 4 seres viventes que são os anjos mais exaltados que ficam ali diante do trono de Deus, e todos os anjos cantando, exaltando e louvando o nome de Deus, ok? Que visão, hein, de tirar o fôlego. Veja só, em Jó 1, 6, 7 e 21 nós lemos o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. O lugar da reunião não era a terra, porque Satanás veio de lá, perceberam? Os seres humanos não têm acesso ao céu. Então, quem eram esses filhos de Deus? Anjos estão sempre perto dele, não precisavam vir de longe. Então, quem eram os filhos de Deus mencionados no verso 6?
1 Coríntios 4:9 diz que os seguidores de Cristo se tornaram espetáculo ao universo, tanto a anjos como a homens. Ora, que homens são esses que nos contemplam do universo como que há um espetáculo, um triste espetáculo, porque aqui está acontecendo a história do pecado, né? Bem, vai anotando na sua lista aí o que pode ser isso aí. E Efésios 3:15 diz que toda a família, tanto no céu como sobre a terra, toma o nome do Pai. Então há indicações bíblicas de que, além dos anjos, haveria outros seres criados, e nós cremos que em mundos então perfeitos, porque obviamente que o pecado só teve a guarida aqui na Terra, né? Então talvez também nessa Assembleia Celestial possam ter participado também seres criados e habitantes de outros mundos, né? É uma espécie de comissão celestial. Mas qual foi o propósito de Deus em dar essa visão para João? O mesmo que ele teve quando, lá em Ezequiel capítulo 1, ele se mostra em sua glória para o profeta. Olha essa pintura aí, mais tentando reproduzir um pouco do que foi aquilo, né? Quando Ezequiel contempla essa visão, no capítulo 1 de seu livro, ele narra isso, ele vê ali os 4 anjos, percebem? Ele vê Deus sentado em seu trono, de fogo radiante, né? Uma estrutura interessante com rodas, uma estrutura intrincada ali abaixo do trono de Deus. Qual foi o propósito de Deus ao dar essa visão para Ezequiel? E eu já faço a ponte com o Apocalipse em seguida, tá? Em Ezequiel 1, 25 a 28, nós temos a descrição, então se você puder depois ler esse texto, é tirar o fôlego, tá? Então tome um tempinho depois aqui do estudo para ler esse texto. Então uma visão tremenda do Deus indescritível. O profeta mal consegue descrever a figura que ele contemplou. Ele se prostra com o rosto em terra, tamanha a glória desse ser. É uma visão necessária, gente, para mostrar aos judeus que o Todo-Poderoso ainda estava com eles, conduzindo as rodas intrincadas da história. Esse foi o propósito. Por quê? Eles estavam sofrendo ali com a invasão babilônica. Tudo parecia o fim da nação judaica, né? Parecia que tudo seria destruído e acabou o futuro para eles. Então Deus chama seu profeta e diz: olha para cá, olhe para cima. Acima de tudo, Deus está no trono de Safira. De novo, Safira. Ele reina sobre o universo. O trono de Deus, no verso 28, né, é cercado pelo arco-íris que remete ao seu concerto, às suas promessas de fidelidade. Então eu vejo muitas semelhanças aqui nessa visão com aquela que João teve no capítulo 4 de Apocalipse. E eu vejo que o propósito é muito parecido. Aqui em Ezequiel, Deus está dizendo assim: filhos, eu sei que a situação está difícil, complicada, em grande parte também por causa dos pecados do meu povo, mas não esqueçam, eu estou no trono. Eu sou o Senhor do universo e eu conduzo a história. Haverá um desfecho para tudo isso. Fiquem firmes. Essa é a promessa, essa é a proposta. E esse foi o propósito de Deus também no Apocalipse 4 para João. Porque João, afinal de contas, estava preso lá. O Império Romano estava matando os cristãos. Alguns podiam até pensar: é isso que nós vamos ganhar por ser cristãos? Será que não vai ser o fim da igreja agora, com essa perseguição terrível? Mortes e fogueiras e feras no circo romano? Aí Deus aparece para João e diz: sobe aqui, venha ver as coisas da minha perspectiva. Eu estou no trono. Você tem irmãos cósmicos que estão olhando com carinho para vocês também. Eu governo o universo. Então as coisas não estão fadadas à destruição total e não percam a esperança. Eu estou olhando para tudo. Sabem, queridos, na verdade essa mensagem é para nós também, né? Porque muitas vezes na nossa vida acontecem também crises que nos fazem duvidar de algumas coisas. Alguns até acabam perdendo, às vezes momentaneamente, às vezes, infelizmente, para um bom tempo, né, a fé em Deus quando crises e perdas se abatem. Mas o que Deus quer dizer para nós nessa tarde com esse estudo é a mesma coisa que disse para Ezequiel e para João: eu estou no trono, eu estou governando, confie em mim. No final tudo vai dar certo, se não deu porque não chegou no final ainda, né? Então confie em mim. Ele é o Todo-Poderoso, e note que ele é exaltado aqui pelos anjos justamente pelo fato de ser o Criador. E se ele é o Criador do universo, ele tem um poder para resolver tudo, e vai resolver. Tenhamos paciência. João, ele saiu dali, mas continuou vendo uma igreja perseguida, continuou sofrendo, envelheceu mais ainda e morreu. Mas isso quer dizer que Deus o abandonou? De jeito nenhum. João está guardadinho na sepultura, e um dia vai ter a vida eterna.
e vai contemplar tudo que ele viu apenas em visão. Então, confiemos em Deus, a despeito da doença, da morte e das perdas, ok? Os cristãos no tempo de João estavam sendo perseguidos e não viam esperança de dias melhores. João, tipo lá o pessoal de Ezequiel, né? João estava angustiado e de mãos amarradas, preso na ilha de Patmos e cercado pelo mar, o mar revolto. Nessas circunstâncias, Jesus apareceu ao profeta e enviou mensagens às igrejas. A primeira delas é: eu estou no controle da história. Eu estou sentado no trono do universo. Lá em Mateus 28, 20, aquele texto tão lindo de Jesus, ele diz assim, né? E vão pelo mundo, batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, verso 19, e no 20 ele diz: e eis que eu estarei convosco, com vocês, todos os dias, até o fim, até a consumação do século. Essa é a promessa. João viu Jesus ali na ilha de Patmos, e com certeza isso aumentou tremendamente a esperança dele, porque a promessa de que ele voltaria para ele se cumpriu, né? Em Patmos. Mas a promessa é para nós também. Jesus diz para nós também nesse momento: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do tempo, até a volta de Jesus. Eu li uma vez num livro de apologética uma ilustração muito interessante, que eu creio que ajuda a lançar luz sobre esse estudo aqui. E eu já passei por isso, não sei quantos aqui já andaram de metrô. Em São Paulo eu já vi isso acontecer algumas vezes. Estamos lá no trem, andando, sob a terra, e de repente, do nada, o trem para. E ninguém explica nada, fica ali um tempo, alguns instantes, alguns minutos, talvez, e de repente, do nada, volta a andar. Quando você pergunta a um controlador de tráfego de trens por que isso acontece, geralmente a explicação é a seguinte: nós aqui da estação de controle, está ali, né, o indivíduo na mesa, ali com os computadores, a tela na frente dele, monitoramos o tempo todo todos os trens que estão em operação. Se nós percebemos que algum dos trens ali se adiantou um pouco mais, ou porque talvez se atrasou um pouquinho, isso vai eventualmente causar algum tipo de acidente, a gente pode parar aqui um pouco o trem, para que o outro passe e não aconteça nenhum problema. E eu fiquei pensando, né, e nesse livro eles fazem essa reflexão realmente, né, quantas vezes o trem da nossa vida ele para, sem motivo nenhum. A sua saúde, de repente, de uma hora para outra, ela muda, você tem algum tipo de dor, tem que buscar recursos médicos, né, para ver o que é, e às vezes vem um susto. É um câncer, é um tumor, é uma doença grave, e você não esperava por isso. Quantas vezes o desemprego bate a porta, o término de um relacionamento, quantas vezes o nosso trem para na vida? Mas se nós pudéssemos perguntar para o controlador de tráfego, se ele pudesse responder nesse momento, com certeza a resposta seria semelhante à dos controladores de tráfegos humanos, né, de tráfego dos trens humanos. Ele diria: eu controlo todas as vidas, todos os mapas, todos os trenzinhos. E muitas vezes eu preciso parar, interromper certas trajetórias para que a pessoa não se perca, para que não haja uma catástrofe, para que não haja uma perda da vida eterna. Porque temos que lembrar de que os óculos de Deus, eles enxergam a eternidade, o tempo todo. E se for preciso perder alguma coisa aqui na Terra para ter a vida eterna, que assim seja, né? O mais importante para nós é termos a vida eterna. Então não reclame quando o trem parar. Pergunte para Deus: por quê, Senhor? Não, ou melhor, pergunte para quê, né? A pergunta mais apropriada é: para quê? O que está acontecendo? Uma vez que eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, o que significa isso? Talvez você não vá ter a resposta nem aqui neste mundo, mas em breve, muito em breve, já no milênio, as respostas serão dadas. Então lembre-se, Deus é quem está na central de controle do universo. Ele está no trono. E se em algum momento o seu trenzinho parar, há um motivo. Você saberá. Bem, nosso bloco aqui continua no capítulo 5, né? E agora eu quero convidá-los a ler comigo Apocalipse 5, versos 1 a 5, que dizem assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de abrir, de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore.
Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Outra visão aqui impressionante, né? Quem abriu o livro? Dr. Hank Stefanovic, no livro que eu já indiquei para vocês, não, na verdade, esse aqui foi um livreto que foi escrito por ele também como apoio à lição da Escola Sabatina, que acho que ano passado, ou 2 anos atrás, tratou do Apocalipse, né? É o Apocalipse de João, mas é o mesmo autor do livro que eu indiquei para vocês, que é Revelação de Jesus Cristo. Dr. Ranco diz assim, ó, sobre o livro selado por dentro e por fora aí, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Livro selado funciona como uma referência simbólica ao plano divino da salvação. Se o rolo continua selado, o plano da salvação permanece sem conclusão. Quando o selo final, o 7º selo, se romper, ao som da 7ª trombeta, que é a segunda vinda de Cristo, então o plano da salvação se cumprirá por completo. E somente Jesus foi digno de abrir o livro, por quê? Porque ele morreu pelos pecadores, ele nos comprou, ele resgatou a humanidade. Então o livro representa isso aí, né? É o plano da salvação sendo desdobrado, sendo desenrolado, né? E finalmente com a quebra do 7º selo, que corresponde à volta de Jesus, nós temos o cumprimento completo desse plano aí, né? Eu gosto de olhar essas imagens assim que mostram para a gente um Deus que se interessa, né? Quando a gente pensa que lá no Evangelho, o Criador do Universo estava ali pregando para os adultos, de repente chega um grupo de mães com suas criancinhas, ele para o sermão e ele diz, deixem que elas venham até mim, porque delas é o reino do céu. Você consegue conceber isso? O Criador do Universo, com a sua agenda ultra apertada, digamos assim, ele tomou tempo para pegar criancinhas no colo, para conversar com pessoas que eram marginalizadas, párias da sociedade, para estar na hora certa, ali num poço, o sol a pino, calor demais, porque ele sabia que por lá passaria uma mulher samaritana, duplamente desprezada naquela cultura, por ser mulher e por ser samaritana. E Jesus estava lá, aguardando por ela naquele poço. Jesus caminhou dezenas de quilômetros para chegar até ali. Fez um desvio de rota, na verdade, que até deixou os discípulos meio confusos, para encontrar uma mulher naquele poço, naquele horário, naquele dia. Esse é o nosso Deus. Ele é o Criador do Universo, ele é exaltado aqui como sendo o Criador, mas ele também é o Cordeiro, que vem em busca das pessoas que precisam dele. Ele é o Cordeiro que oferece salvação. E para esta mulher aqui especificamente, foi a primeira vez, ou a primeira pessoa para quem Jesus disse claramente, eu sou o Messias. E a vida dela foi mudada, transformada, né? Você sabe da história. Ela volta correndo, chama os habitantes daquela cidade, e Jesus passa algum tempo ali com os samaritanos, graças ao testemunho dessa mulher, que foi encontrada por Deus naquele poço, naquele horário, naquele dia. Confie em Deus. Ele está olhando para você, e se ele permite que coisas aconteçam na sua vida, ele tem um propósito, ele tem um motivo, e um dia nós saberemos. Pode ser que ele interrompeu o trem da sua vida para que não houvesse uma tragédia, uma catástrofe, pior do que talvez o que você esteja pensando que é o que acontece nesse momento. Deus cuida, Deus está no trono. Todas as visões que nós vamos estudar aqui ao longo da nossa série devem levar em conta essa perspectiva. Ele é um Deus interessado na humanidade. Ele é um Deus que ama profundamente e se entregou por nós. Não tenha medo. Deus está no trono do universo. Jesus morreu para nos salvar, e nosso futuro com ele está garantido. Agora podemos continuar falando sobre bestas, dragões, pragas e etc. Deu para entender? Não dá para falar de bestas, dragões, pragas e outras profecias sem antes termos tido uma noção correta de quem é o Deus apresentado no Apocalipse, apresentado na Bíblia. Esse é o nosso Deus. Daqui para frente, toda vez que estudarmos sobre assuntos marcantes aqui, fortes, né, como batalhas e guerras e bestas e dragões, lembremos-nos de que quem está revelando tudo isso é Jesus. E ele tem em vista a nossa salvação eterna. Tá bem? Quero convidá-los a fazer uma oração agora, antes de nós irmos para as nossas considerações aí, com perguntas e uma interação, mas eu quero orar com vocês neste momento. Obrigado, Senhor, por essa mensagem linda que encontramos no Apocalipse. Obrigado porque ali, nos capítulos 4 e 5, especialmente no 4, nós entendemos que, a despeito das nossas lutas, a despeito do desespero que se abate muitas vezes sobre as pessoas, como aconteceu com Ezequiel, como aconteceu com João, que estava lá preso,
em situação tão precária e complicada, Ezequiel, que estava vendo ali a destruição do reino pela invasão, pelo cativeiro de muitos de seus irmãos, parecia que tudo estava acabado, mas aí tu apareces para eles e dizes para nós também que tu és o Deus soberano, que tu estás sentado no trono do universo e que por isso nós podemos ter confiança e tranquilidade de que não importa a situação que estejamos atravessando ou enfrentando, tu olhas para nós com amor, com carinho e tens em vista a nossa salvação eterna. Obrigado por essas visões que deste aos teus servos e que hoje, aqui no século XXI, nos confortam, nos dão segurança de que nossa vida está nas mãos do Criador do universo e por isso nada precisamos temer, porque Jesus garantiu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E nós oramos em nome dele, o nosso Senhor Jesus Cristo, e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Riselda, contigo. Vamos lá. Então, obrigada, pastor, excelente, como sempre, não é? E eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Aqui no chat não foi pergunta, foi algumas observações que o Samuel escreveu, mas eu queria saber se tem alguém que tenha alguma pergunta a fazer. Se não tiver, Oi, Riselda, tá me escutando? Sim, estamos. Boa tarde, boa noite. Posso fazer minha pergunta? Sim. Claro. Pode fazer. Bom, primeiramente eu gostaria de fazer umas considerações e agradecer a oportunidade de estar aqui, essa oportunidade de estar aqui participando desse estudo, né? Eu admiro o trabalho do pastor Michelson, né? Sou um grande fã seu, nós sempre assistimos aí os seus trabalhos e o fato de eu gostar muito das passagens que diz respeito às profecias, né? Que também é um foco na qual você tem, pastor. Então, é um fato que eu admiro muito, né? Bom, a minha pergunta não é necessariamente sobre o assunto que a gente estudou, mas puxa para o lado das visões, né, que Deus concede para os seus servos e vai orientando o seu povo através dessas visões, né? Então, a seguinte situação. Essa noite, eu tive um sonho na qual eu via enormes bolas de fogo caindo sobre a terra, né? E sempre quando eu tenho esses tipos de sonho, eles são sonhos curtos, né? E na maioria das vezes eu não consigo compreender o significado desses sonhos. Nessa ocasião, eu lembro que eu via, né, essas enormes bolas de fogo começando a cair sobre a terra, e ali começava a se instalar um terror sobre a humanidade, e via todo mundo correndo, desesperado, tentando fugir, né? Nessa ocasião, parece que eu tinha uma missão de buscar ali a minha mãe, né? Eu me encontrava ali num posto de gasolina, e ali eu achava uma moto, e ia abastecer aquela moto para buscar a minha mãe. Nessa ocasião, eu sabia que a minha mãe estava num aeroporto, não sei porquê, mas eu via aquelas bolas de fogo caindo perto de mim, só que eu não tinha medo. Aquilo ali não me afligia, mas por algum motivo eu tinha que buscar minha mãe. Aí eu fico me perguntando assim, né? Deus, ele vai conceder para a gente essas visões, esses sonhos com um propósito. Mas quando a gente não sabe esses propósitos, como que a gente pode estar buscando a Deus para entender o que Deus quer da gente sobre essas revelações? E só complementando, eu tive outras oportunidades onde que Deus me concedeu vê-lo voltando, né? Eu já sonhei umas 2 vezes com Jesus voltando. Eu sou convertido tem pouco mais de 3 anos, né? E isso tem feito parte da minha vida, a ponto de que eu estou dedicando a minha vida agora à pregação, né? Então, a minha conversão trouxe frutos, né, para mim, né? Já também comecei a dar estudos, comecei a trazer, né, pessoas para Cristo. Então, a minha vida está dedicada para isso. Só que como a gente faz para poder ter essa comunhão com Deus e saber quais são os propósitos dele através da nossa vida? É interessante, irmão Adenilton, né? Adenilson. Adenilson.
A gente só precisa ter um cuidado, assim, de não achar que todo sonho que a gente tem acaba sendo uma revelação, né? Porque, veja, eu também já sonhei com a volta de Jesus, minha esposa também já sonhou, e na verdade é o nosso maior anseio, né? E a gente tem informações suficientes quando a gente estuda a Bíblia, os escritos inspirados de Ellen White também, para montar um quadro. Então, assim, eu não quero bancar aqui o totalmente cético, porque eu também sei que Deus fala por meio de sonhos. Ele dá avisos, eu já vi assim, especialmente com pessoas que, não sei se é o seu caso, mas que vêm do pentecostalismo e que para elas isso é muito importante. Eu, por exemplo, dei estudo bíblico com um casal da congregação cristã no Brasil, que valorizam muito essa questão de revelações e sonhos. Deus deu para a esposa, naquele casal, um sonho incrível, que ela entendeu realmente que era um chamado de Deus para que ela se tornasse uma adventista, tendo estudado a Bíblia conosco. Então, não estou aqui dizendo que Deus não possa falar assim. Claro que ele também se revela por sonhos e por muitas outras formas, o que não faz de nós um profeta, né? Um profeta é um ministério, né? Então, veja só, um sonho com a volta de Jesus, eu posso imaginar assim, que Deus permitiu, mas porque é bom para nós. É bom ter sempre em mente essa verdade, né? Jesus está voltando, esteja preparado. E esse sonho que você mencionou das bolas de fogo é interessante, porque Ellen White teve uma visão dessa aí. Não sei se você leu isso alguma vez. No livro Eventos Finais, ela fala disso, né? Bolas de fogo caindo sobre grandes cidades. Teve até um tempo lá, quando houve aquele atentado nas Torres Gêmeas do World Trade Center, em que alguns adventistas até associaram, talvez pudessem ser aviões, né? Mas dá para ver no texto que é uma coisa mais para o fim mesmo, né? Então, em que momento vai acontecer? Não sabemos. Quais serão as circunstâncias? Não sabemos. Mas talvez você tenha lido esse texto, ficado impressionado também, e quem sabe você tenha sonhado com os elementos que você leu ou ouviu em algum lugar, né? Porque se é um sonho, uma revelação de Deus, assim, digamos, em nível profético, os detalhes vêm, né? E a gente tem, de alguma forma, a confirmação de Deus de que aquilo é um sonho profético, né? Mas eu penso também assim que Deus já revelou tantas coisas por meio da Bíblia, também do Espírito de Profecia, que no nosso tempo talvez Deus use mais recados pessoais mesmo, né? E isso pode acontecer num sonho, sem dúvida nenhuma, né? Quem sabe um sonho com a volta de Jesus, ele acabe até motivando a pessoa a um preparo mais íntimo para a volta de Jesus, né? Uma consagração maior, é um lembrete, Deus dizendo assim, ei, presta atenção no que vai acontecer, né? Tá chegando o dia, então fique preparado. A gente tem que ter só esses cuidados, né? Mas eu entendo que sim, Deus ele pode usar esses recursos para falar conosco individualmente, né? Aqui no chat, o professor Samuel Fernandes Caldas, que é um grande amigo, ele notou um detalhe que eu acabei passando por alto e é bom destacar aqui agora. A expressão sobe para aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer pode servir de defesa da defesa da escola historicista e contra a escola preterista. Ele perguntou, mas eu estou usando a fala dele como uma afirmação, porque é isso mesmo, né? Lembra do capítulo 1, quando fala assim, ó, e eu te mostrei as coisas que são, as que brevemente devem acontecer também, né? Então, isso é o historicismo. E esta é a escola de interpretação profética adequada. Por quê? Porque ela entende que as profecias, que começam no tempo do profeta, ou até antes, se for o caso, elas avançam ao longo da história e se cumprem no final da história, com a volta de Jesus, com o milênio, com a nova terra. Então, isso é o historicismo. Os preteristas, como já diz o nome, colocam as profecias lá para trás. Geralmente são os teólogos católicos, né, que entendem que a besta seria Nero, e jogam tudo lá para o passado, né? Os futuristas, geralmente os mais ligados ao pentecostalismo, eles são aqueles que colocam as coisas mais lá para frente, né? Por isso futurista. Nós, adventistas, adotamos a escola de interpretação profética, que Isaac Newton adotou, que vários reformadores também, que é a escola de interpretação historicista. Repito, as profecias se cumprem ao longo da história e culminam com o fim a volta de Jesus, milênio e nova terra. Então, que bom que o professor Samuel percebeu isso aqui, né? Porque Jesus, a revelação é dita assim para ele, sobe aqui e eu te mostrei as coisas que devem acontecer, ou seja, vão acontecendo aí até o futuro mais distante. Muito bom, obrigado, professor Samuel. Aqui no chat, deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa, se alguém quiser também abrir o microfone para falar, fique à vontade. Eu tenho uma pergunta. Na tua exposição, pastor, você falou sempre de Deus no trono, né? E que, independente do que aconteça na nossa vida, muitas vezes é com fim salvífico. Mas como falar isso para alguém que não tem nada a ver, nenhum relacionamento com Deus, e que, exemplos, que estamos sofrendo a guerra agora mesmo, como lá na Ucrânia,
pessoas que têm filhos que morrem de fome, você vê morrer de fome que você não tem o que dar para ele, lá na África, e não só na África, né, no mundo aí, tantos refugiados. Uma moça que perdeu na pandemia, que foi uma coisa que me chamou muita atenção, ela era filha única, perdeu os pais, perdeu os avós. Então, assim, como falar para uma pessoa, ou pessoas que perdem tudo numa catástrofe, como falar que Deus está no controle? Como falar para essas pessoas? Irmã, frequentemente não é nem nessas horas que a gente consegue falar e nem deve. Essa é a hora de estar ali com o ombro amigo, com a oferta de ajuda, de auxílio, do que elas precisam naquele momento, porque o trauma é tão grande que a pessoa não assimila qualquer tipo de racionalização. Isso vai acontecer frequentemente depois, com o tempo, né? Eu estou escrevendo um livro agora sobre 2 combatentes da Segunda Guerra Mundial, 2 pracinhas. O que eles têm em comum? O fato de terem sido pracinhas, combatido, né, na Segunda Guerra Mundial juntos, mas o primeiro era adventista, quando foi para a guerra, e perdeu a fé lá. As guerras mexem com as pessoas, são tragédias, são dramas, né, tipo os refugiados e outras coisas assim, né, tragédias, terremotos, enfim. Esse aí voltou para cá sem fé, cheio de vícios, fumando, bebendo, a vida dele veio destruída, com traumas, acordava o tempo todo tendo pesadelos. E o outro não, o outro foi para a guerra como combatente e depois que volta se converte. Na verdade, estou dando spoiler aqui do meu novo livro já para vocês, né? Que coisa, né? Na verdade, Legal. os 2 se convertem, tá? Mas um se reconverte e o outro se converte. Isso aconteceu anos depois. A batalha da vida dos 2 foi contra os traumas, contra a perda de sentido para a vida, no caso do primeiro lá, os vícios, né? Mas com o tempo, Deus foi falando ao coração deles, eles foram entendendo, e Deus usa tantos meios diferentes, né? Pessoas, situações, e graças a Deus os 2 se converteram, foram batizados, e aquele que tinha traumas ali foi curado, não teve mais pesadelos, já faleceu o primeiro personagem. Eu entrevistei faz alguns anos já, graças a Deus eu tive chance de conversar com ele antes dele falecer. Tinha lido a Bíblia mais de 50 vezes, era um grande missionário. E o primeiro é vivo ainda, tem 100 anos, está bem de saúde, mora em São Paulo, e eu quero em breve também gravar uma entrevista com ele, e vou extrair muita informação dele com certeza. Foi um professor universitário, um grande homem de Deus, aí, ativo na igreja, né? Então é isso, né? Pessoas que passaram por grandes traumas, por situações extremas, terríveis, mas que depois, até retrospectivamente das coisas, viram que eram sinais do fim. Não é Deus quem causa, nunca pensemos que Deus causa. É fruto do pecado, da maldade, perversão humana. E, infelizmente, muita gente, nós todos estamos envolvidos nessa tragédia, sem ter culpa daquilo que eles decidiram ou deixaram de decidir, né? A vida é uma tragédia. Agora, podemos escolher atravessá-la com Deus ou sem Deus. Essa semana mesmo, estava conversando com a minha esposa, nossas reflexões, assim, noturnas, né? E eu disse para ela, querida, eu já estou com 51 anos, eu não percebi o tempo passar. Eu quero fazer tantas coisas ainda, eu quero fazer um doutorado, eu quero escrever alguns livros que eu tenho em mente ainda, eu quero evangelizar, testemunhar, tantos projetos, mas eu acho que não vai dar tempo. Porque com 50 eu fiz o que eu pude. Agora daqui para frente eu acho que vai ser um pouco mais difícil até, porque tem outras demandas, né? Filhos maiores, mas a gente também tem as preocupações com eles e tudo mais. Como é que eu vou fazer tudo isso? 2, 3 vidas não seriam suficientes. Aí eu pensei, ainda bem que eu creio na eternidade. Isso me deixa mais tranquilo, mais aliviado, porque eu sei que eu vou poder fazer o essencial aqui, o necessário, e depois eu tenho o resto que resto nada, né? Tem eternidade pela frente para realizar outros sonhos e tudo mais. No momento, a prioridade minha é que a minha família seja salva pelo meu trabalho, pelo meu testemunho, que eu possa ajudar outras pessoas, além da minha família também, em outro círculo, porque isso é o mais importante, a eternidade. O restante eu faço se der tempo, doutorado, escrever e tudo mais, sempre também com foco na salvação das pessoas. Se eu vou fazer um doutorado, o que eu posso fazer para ajudar a missão da igreja? O que eu posso fazer para ajudar para que essa minha tese seja uma ajuda para as pessoas? E tudo mais deve circular, que nem o irmão Adenilson falou, né? Que ele está convertido há 3 anos e agora ele quer pregar, quer evangelizar, isso mesmo, né? Nosso foco tem que ser vida eterna nossa e das pessoas que Deus colocar em nosso caminho. Então, minha Riselda, fechando, que eu acho que eu dei uma volta muito grande. Não, foi muito bom, pastor. Lembrou que a gente realmente é relacional, né? A gente precisa relacionar e testemunhar.
Quando as palavras não alcançam, aí é quando dizia Francisco de Assis, né? Pregue em todo o tempo, se necessário, use palavras. Então a gente prega com palavras e tem que pregar mesmo. Se Paulo fosse um pregador silencioso, boa parte do seu ministério não teria sido de tanto sucesso. Mas há momentos em que a pregação ela é silenciosa mesmo, né? Quando a pessoa está precisando de pão, de água, de abrigo, a primeira coisa que você tem que oferecer é realmente solução para essa necessidade. Aí do Evangelho. Pastor, então o senhor pode encerrar com oração. E muito obrigada a todos. Também agradeço aí a disponibilidade de vocês, o interesse. É o horário de Brasília. Alguém perguntou aqui, a Conja perguntou se é horário de Brasília. Sim, horário de Brasília. Sempre horário de Brasília. Aqui a gente às 16 horas daqui, às 17 horas, horário de Brasília. Correto. Eu tenho certeza que até o nosso último estudo teremos muitas descobertas aí importantes e muita inspiração também, porque o livro serve para isso, né? Nos dá esperança. Tá bem? E, então, o Prezi, eu vou enviar tudo para a Riselda, tá? Eu não sei se vocês estão nos grupos que ela também tem isso na Riselda. Né? Tem pessoas que não, mas aí o que eu posso fazer é disponibilizar. Então, anota meu e-mail, Riselda, Riselda Vinhote, Riselda com S, Riselda Vinhote, @gmail.com. Pronto. Então, aqueles que não estão nos grupos em que a Riselda também está, eu vou escrever aqui. Eu vou escrever aqui, fica mais fácil. Riselda, Vinhote, @gmail.com. Riselda com S. Aí eu posso disponibilizar assim. Bonito. Oremos então, amigos. Pai querido, mais uma vez, muito obrigado por esse estudo, mais uma vez obrigado, porque a tua palavra nos enche de esperança, mesmo em meio às tragédias que enfrentamos. Abençoa este grupo, abençoa as pessoas que vão assistir depois a gravação também desse nosso estudo, e elas sintam a paz que vem de saber que Deus está no controle. E em breve, tudo de ruim que há neste mundo vai ter fim com a volta de Jesus. Dá-nos, ó Deus, a tua paz, e até o próximo encontro, possamos estar todos juntos aqui novamente para estudar um pouco mais o Apocalipse. Nós oramos e te agradecemos por isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.